Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando a Bíblia versículo por versículo e aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Quero lhe convidar para abrir sua Bíblia no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17. Eu gostaria de dedicar mais um programa a esta passagem tão importante das Escrituras que nos dá a base para a chamada Ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, ou ainda Eucaristia, como alguns conhecem. Essas orientações do apóstolo Paulo formam um texto maravilhoso que tem sido usado em milhares e por que não dizer milhões de cultos na celebração da Santa Ceia. É até difícil imaginar quais problemas Paulo estava tratando ao escrever esse texto. A verdade é que se a igreja de Corinto não tivesse tido tantos problemas, hoje não teríamos acesso a estas passagens tão inspiradoras, nem às instruções do apóstolo Paulo à igreja. Algumas das mais belas passagens do Novo Testamento são orientações inspiradas do apóstolo Paulo em relação aos problemas que a igreja de Corinto enfrentava. No último programa falamos sobre as instruções de Paulo quanto à celebração da Santa Ceia. Devido à importância deste assunto, gostaria de dedicar mais um programa a ele. Acompanhe com atenção a leitura da segunda metade do capítulo 11 de 1 Coríntios, do versículo 17 até o 34, último versículo do capítulo, que diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Por essa última frase de Paulo, parece que ainda havia outros problemas para serem resolvidos, os quais não foram registrados em nenhuma de suas cartas, mas que devem ter sido tratados por ele pessoalmente quando visitou a igreja. Podemos dizer, poxa, a primeira igreja de Corinto tinha muitos problemas, não é? Você que é pastor e está desanimado com os problemas da sua igreja, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Imagine os problemas que ele teve que enfrentar naquela igreja e lembre-se que ela foi apenas uma das muitas igrejas que ele plantou e pelas quais ele, Paulo,
era o responsável. Na segunda parte do capítulo 11, Paulo tratou da maneira como era realizada a celebração da Ceia do Senhor ou da Eucaristia na primeira igreja de Corinto. Como dissemos em nosso último estudo, era costume deles se reunirem todas as noites e antes da celebração da Ceia do Senhor acontecia uma festa. Os primeiros capítulos do livro de Atos contam que eles comiam juntos. A comunhão não era assim tão ruim como estes capítulos fazem parecer. Eu acho mesmo que eles tinham uma comunhão maravilhosa, mas na primeira geração da igreja havia alguns problemas ligados à comunhão. Podemos entender que eles se reuniam todas as noites e faziam juntos uma refeição, e depois de comerem esta refeição, celebravam a ceia do Senhor. Durante a refeição que acontecia à mesa do Senhor, também era servido vinho. E parece que alguns deles comiam muito e acabavam, vamos dizer, ficando bêbados. Certamente esse vinho era fermentado. Tem gente que acha isso impossível, mas se considerarmos como era comum o consumo de vinho fermentado naquela época e dentro daquela cultura, é quase impossível imaginar que eles consumiriam vinho na festa e depois suco de uva na celebração da ceia do Senhor. Com certeza usavam, sim, o vinho fermentado para a ceia. Os problemas que Paulo teve que tratar podem nos parecer absurdos, mas para aquela época não eram absurdos. Ele teve que dar instruções para aqueles que levavam comida e se fartavam nas festas, ignorando os escravos que não tinham nada para comer. Hoje isso pode parecer impossível, mas se voltarmos no tempo e na cultura daquela época, conseguiremos ter a perspectiva histórica desse episódio. Ao tratar desse assunto horroroso, Paulo apresentou mais uma obra-prima, uma joia de instrução quanto à observação da ceia do Senhor. Poderíamos fazer um pequeno resumo do que foi dito a respeito da celebração da Eucaristia ou ceia do Senhor, dependendo de como você a chama. Primeiramente, Paulo fala sobre o propósito deste sacramento instituído pelo Senhor, que é o de fazer olhar para o alto, fazer com que juntos olhemos para cima. Esse sacramento também é chamado de comunhão, porque o seu propósito é precisamente manter nossa comunhão com Cristo. A ressurreição de Cristo é uma verdade muito forte e poderosa, porque significa que servimos a um Salvador ressurreto que está no mundo de hoje. Eu sei que ele vive, não importa o que os homens digam. Você pode me perguntar como sei que ele está vivo. Ele vive em meu coração. Nós somos seguidores de um profeta morto. Sirvamos a Deus e estaremos servindo ao poderoso Jesus Cristo, Senhor ressurreto. É maravilhoso viver em comunhão com o Salvador ressurreto, não é verdade? Estar em Cristo significa estar em comunhão com o Cristo que vive. Ao tratar deste problema na igreja de Corinto, Paulo estava dizendo que eles estavam se apresentando à mesa do Senhor de maneira indigna. É sério se apresentar diante da mesa do Senhor indignamente. Olha só o resultado, acompanhe comigo o versículo 30, diz assim, Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Algumas traduções, ao invés de usarem a palavra dormiram, usaram a palavra morreram. Este versículo então ficaria, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. É assim que aparece em algumas traduções. Esse negócio de participar da mesa do Senhor de maneira indigna não é brincadeira, não. Mas o que significa comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente? Realmente esta questão não tem nada a ver com os incrédulos. Este sacramento representa a união com Cristo que os cristãos têm. Quando estão comendo este pão e bebendo este cálice, também estão em união com parte do corpo e sangue de Cristo. Paulo destacou isso nos capítulos de 8 a 10, ao explicar por que é errado o crente se associar com qualquer coisa que se relaciona à idolatria. Segundo Paulo explicou, quando bebemos o cálice do Senhor, mostramos nossa participação no corpo e no sangue de Cristo. E não podemos ser parte do corpo e do sangue de Cristo e, ao mesmo tempo, ser parte da mesa de demônios. Por isso afirmamos que a Santa Ceia é apenas para os cristãos, crentes em Jesus Cristo, e não se aplica àqueles que não creem. Esse é um princípio e uma verdade muito importante. Jesus não falou que para jamais julgarmos, mas que antes de julgarmos alguém devemos julgar a nós mesmos e assim estaremos prontos para julgar outras pessoas. Você se lembra dos 5 primeiros versículos do capítulo 7 de Mateus? Tire primeiro a viga dos seus olhos e só então você poderá ajudar aqueles que estão com um cisco nos olhos. As Escrituras falam muito sobre autoexame e autojulgamento.
Se julgássemos a nós mesmos, Deus não teria que nos disciplinar. Mas, se não julgamos a nós mesmos por causa do seu amor, Deus nos disciplina para que não sejamos condenados com o mundo. Este é um aspecto muito importante na celebração da ceia do Senhor. Por isso devemos olhar primeiro para o alto e depois para dentro de nós mesmos. Também devemos olhar para trás, para a cruz de Jesus Cristo. Isto foi enfatizado 2 vezes nessa instrução sobre a ceia do Senhor. Gosto muito de ter o que o próprio Senhor falou sobre isso em Lucas 22, versículo 16, que diz assim: Não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Lembre-se que ele estava celebrando a Páscoa dos judeus com seus discípulos quando transformou este sacramento judaico no sacramento básico do cristianismo. Este versículo é importante porque apresenta o significado da mesa do Senhor. A refeição da Páscoa. Qual era a refeição da Páscoa, hein? Cordeiro, lembra-se? E o que o cordeiro representava? João Batista teve esse discernimento quando apontou para Jesus e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo foi o cumprimento da Páscoa do Cordeiro, que era o centro da refeição da Páscoa. Você já sabe que o sangue do Cordeiro deveria ser aplicado no topo e nos lados dos batentes das portas de cada casa, formando uma cruz. E então, quando o anjo de Jeová visse o sangue, passaria direto por aquela casa e o primogênito daquela família seria poupado. Páscoa! Que palavra bonita, hein? Jesus liga estes 2 sacramentos ao dizer: Não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Aí então Jesus saiu e se tornou o Cordeiro. Devemos olhar para trás, para a cruz de Cristo. Todo o Velho Testamento olha para a frente em direção à cruz de Cristo, e o Novo Testamento olha para trás, para a cruz de Cristo. Há 2000 anos temos olhado para trás, e é isso que nosso Senhor quer que façamos. E depois Jesus diz que devemos olhar para a frente porque nos manda cumprir este mandamento até que Ele venha. Por isso olhamos para a frente, para a esperança da sua segunda vinda, para a esperança do seu retorno glorioso, o qual é a única esperança para este mundo e a esperança abençoada da Igreja. Mas existe outro olhar enfatizado neste ensino. Olhar ao redor, porque a comunhão não é apenas vertical, ela também é horizontal. Há várias passagens no Novo Testamento que confirmam esta afirmação. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Sabe o que é isso? É comunhão. Precisamos viver em comunhão com aqueles que estão à nossa volta. E a Santa Ceia também nos ensina isso. Preciosa comunhão. A comunhão com todos aqueles que estão à nossa volta. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.